Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de resumo bíblico e hoje a gente vai falar sobre Sofonias. Como é o caso de todos os escritores dos profetas menores, este livro leva o nome de quem o escreveu. Sofonias, que significa Deus esconde, escreve esta profecia nos primeiros anos do reinado de Josias. Agora veja que interessante. Se a gente fosse disponibilizar, né, os livros na ordem cronológica dos fatos, Sofonias viria antes de Abacuque. Por quê? Porque ele vai profetizar no reinado de Josias, antes mesmo do grande avivamento que havia sido profetizado por ele próprio. Então veja, Sofonias ele está profetizando para o rei Josias e ele profetiza antes do avivamento de Judá. Se você ouviu o podcast falando sobre resumo bíblico de Abacuque, você vai ver que ali é citado esse avivamento que Josias passou. Mas Sofonias, ele está profetizando antes do avivamento e durante, né? E para o rei Josias, que foi aquele que encontrou o livro naquela limpeza que ele faz no templo. Então, não há dúvidas de que o profeta Sofonias exerceu grande influência sobre as amplas reformas realizadas pelo rei Josias. Durante 55 anos, o Reino do Sul havia sido submergido na idolatria e na impiedade antes de Josias assumir. Durante 40 anos, o Reino do Sul esteve sob o governo do rei Manassés, que dentro das suas atrocidades estão o assassinato dos seus próprios filhos, né, em oferenda ao deus Moloque, e a morte brutal do profeta Isaías, que conforme, a tradição, ele foi cerrado ao meio. E diante de tanta exposição à idolatria, perversidade, e apesar de Josias ter feito uma reforma tão importante, a tribo do sul não conseguiu se recuperar após a morte deste rei. Então veja o que acontece na história de Judá. Eh, Existiu o rei Ezequias, que foi um rei muito bom para Israel. Foi o rei Ezequias que orou e Deus enviou um anjo que matou 185.000. Este rei Ezequias é o pai do rei Manassés. O rei Manassés reinou por 40 anos e ele trouxe muita idolatria, corrupção, perversidade para o povo de Israel. Veja que essa mancha que o rei Manassés trouxe foi tão profunda, essa ferida idólatra foi tão profunda em Israel, que mesmo passando pelo avivamento de Josias, que era filho de Manassés, mesmo passando pelo avivamento de Josias, o povo de Israel ainda está manchado pela idolatria. A Bíblia fala que nos dias de Josias, Israel ele passou por um avivamento tão grande que isso fez com que o cativeiro da Babilônia fosse retardado por mais alguns anos. Mas mesmo com tanto avivamento, mesmo Deus tendo usado o rei Josias daquela forma, o povo ainda estava muito afetado pela idolatria. Então, diante de tanta exposição da idolatria e apesar de Josias ter feito uma reforma tão importante, a tribo do sul não conseguiu se recuperar. E após a morte do rei, Judá mais uma vez se rende para a idolatria. Sofonias é conhecido como o profeta da unodécima hora, e a sua mensagem advertiu a Judá no dia do Senhor, dizendo que o dia do Senhor está próximo, mediante o castigo que eles receberiam através da Babilônia. Porém, a sua profecia não se aplicava apenas para os dias em que ele vivia, mas se arremetia também para a 70ª semana de Daniel. Embora a sua mensagem aponte para o dia da ira do Senhor, o profeta conclama o povo a buscar o Senhor, fazendo-os olhar com esperança para as promessas de salvação futura e restabelecimento dos remanescentes. Gente, a leitura bíblica é muito linda, é muito, assim, é chocante. Você viu que Sofonias aponta para o povo um juízo que viria pela mão da Babilônia. O povo ele simplesmente estava, letárgico, eles não estavam conseguindo entender ou não criam realmente na profecia. Então vem Abacuque e mais uma vez aponta para eles dizendo: "Gente, olha, a mensagem que eu tenho para vocês agora é uma mensagem de esperança para que vocês creiam em Deus somente. Porque a partir de agora, a decisão tomada por Deus é sofrimento. A decisão tomada por Deus é invasão. Não tem mais como a gente ser livre das mãos do nosso inimigo.
porém, estamos na mão de Deus. Então Abacuque ele vai nessa vertente, olha, ainda que a malhada, não tenha ainda que não tenha mais vacas na malhada, ainda que a gente perca tudo, gente, nós não perdemos Deus. A partir de agora, Deus não vai mais agir com a mesma misericórdia que ele agiu antes. A misericórdia do Senhor vai se pautar em guardar o nosso coração para não pecar. Mas para que isso aconteça, é importante que vocês olhem para Deus, foquem em Deus. Essa era a mensagem de Abacuque. E Sofonias estava dizendo: olha, um juízo virá, esse juízo se chama Babilônia. Prestem atenção, agarrem-se ao Senhor, porque o Senhor não vai abandonar aquele que crer nele, os remanescentes conseguirão ficar de pé. E quando você continua lendo a palavra de Deus, você vai ver Jeremias. Jeremias ele está no meio desse caos, onde a Babilônia está invadindo. Jeremias não traz palavras de esperança no sentido de vamos vencer o inimigo mais uma vez. Não, Jeremias está dizendo: rendam-se, se renda às mãos dos inimigos. Não há mais salvação para Israel. A salvação de Israel está somente no Senhor, porque nas coisas externas nós vamos ter que padecer sofrimento. Nas coisas externas nós vamos ser levados cativos. Não seremos libertos da mão do inimigo. Essa é a mensagem de Jeremias. E por que chegamos a esse ponto? Chegamos a esse ponto porque o povo de Deus simplesmente se voltou para a idolatria. Foi tão absurda a forma como Israel se agarrou à idolatria, que desde Moisés, Deus já estava falando, desde antes de Moisés, Deus já estava falando de idolatria. E a idolatria foi o calcanhar de Aquiles do povo de Deus. A idolatria foi algo que teve que ser trabalhado por Deus em todo o tempo, porque o povo não poderia experimentar paz que lhe voltava para a idolatria. Então, Sofonias ele está dizendo o seguinte: olha, gente, é isso, o juízo de Deus está chegando. Então se agarre a ele, porque não há mais esperança, não tem mais o que lutar. Deus não vai nos livrar da mão do inimigo dessa vez. Porém, existem aí 2 inimigos, né, o inimigo de carne e osso, aquele que oprime a nossa alma, aquele que oprime a nossa carne, né. Mas existe também o segundo inimigo, que é o inimigo invisível, que era a idolatria. Deus poderia até não estar livrando o povo de Israel do inimigo de carne e osso, mas Deus livrou Israel do inimigo invisível. Foi o cativeiro babilônico que fez com que a conversão do povo de Israel viesse de fato. Foi a partir do cativeiro babilônico que o povo foi testado por Deus muitas e muitas vezes pela idolatria. E o povo ele se permitiu ser levado para a fornalha. Ele se permitiu perder tudo o que tinha para dizer: Deus, eu estou curado. Eu amo somente a ti. Então, Sofonias é esse cara. É o cara que vai incentivar o rei de Israel, o rei de Judá, né? O rei Josias, a procurar conhecer mais a Deus. É o profeta que conduziu este avivamento e deu suporte àquele rei, mas também é o profeta que presenciou, né, um pouco do juízo que Deus ia trazer sobre Israel. E como profeta, ele advertiu Judá do dia do Senhor, dizendo: olha, está próximo, está próximo. Mas ele também, traz uma mensagem de salvação e de esperança para aqueles que seriam os remanescentes, dizendo: olha, o juízo vem, vem. Seremos livres da mão do inimigo? Não, mas Deus está conosco. Então tenham esperança, busquem a Deus e procurem fazer a vontade dele. Bom, se você gostou desse podcast, desse resumo bíblico, eu quero convidar você para conhecer o resto do nosso canal, né? Nosso canal, neste momento que estou falando para você, tem mais de 80 vídeos e menos de um ano de existência. Então, eu convido você a fazer parte dessa grande família. Faz uma maratona aí nos nossos vídeos, conhece as nossas playlists, vem também conhecer um pouco de panorama bíblico, vem fazer parte dessa grande família.